Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. É sério, olha com quem eu tô, gente. Rodrigo Adriato, muito obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, o prazer é meu. Ô, pessoal, vamos se inscrever no canal aí, que ajuda bastante, hein? Versão Dublada. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Como foi reencontrar o Joey no filme novo do Yu-Gi-Oh? Poxa, foi muito interessante. Na verdade, quando eu recebi o convite, é para um estúdio que eu já faz muito tempo que eu não ia. A pessoa me ligou e falou: escuta, você poderia vir aí numa escala e tal? Eu falei: poderia. Porque a gente vai gravar o filme do Yu-Gi-Oh, né? E foi super divertido. Eu cheguei e eu descobri que todo o elenco tinha sido mantido, ou se pelo menos não todo, a grande parte do elenco, os personagens principais todos. Fazia muito tempo, não que eu não fazia só Yu-Gi, mas que eu não dublava um anime. Foi nostálgico, assim. O desenho japonês, o anime, ele tem detalhes que são inerentes somente a ele. Então voltar a fazer traz uma memória, assim, com os mesmos, o mesmo formato do diálogo, né, do Yugi. Foi muito, muito divertido. Yugi, tá tudo bem. Vocês compartilharam uma conexão. Faz todo sentido sentir falta dele às vezes. O Joey é um personagem muito, muito bacana, assim. E o engraçado é que o Marcelo, ele soltou aqui no canal que o filme estava sendo dublado. Foi interessante porque a comunidade fã do Yu-Gi-Oh! Ficou muito eufórica, porque foi uma informação que até então ninguém tinha. E foi muito legal, logo em seguida saiu o trailer, o pessoal gostou muito, cresceu o hype pro filme. Fora que o trabalho de vocês foi muito bem feito, né? A gente de verdade percebe isso. Nós fazemos isso, acredito que todos nós, né? Que dublamos, principalmente desse desenho especificamente, né? Todos nós gostamos muito, dá pra perceber. Então aí fica prazeroso e o resultado sai mais naturalmente, né? Ora, se recuperou bem rápido, Ash. O que você tá fazendo aqui, hein? Pescando? Me fala alguma coisa que eu não sei. Já sei. Você pegava muito no pé do Fábio Lucindo, quando vocês faziam Pokémon? Na verdade a gente sempre foi muito amigo, eu e o Fábio, né? Raramente a gente se encontra, é muito difícil a gente se encontrar, mesmo quando nós estamos fazendo os mesmos programas. Então muitas vezes você grava uma temporada inteira e você não encontra com algum dublador. Então não tem uma regra, não é um depois do outro ou todo mundo junto, como era antigamente, enfim. O que eu tenho pra dizer é que assim, a gente é muito amigo, eu gosto muito do Fábio. E não, a gente nunca teve a chance assim de brincar um com o outro por não estar fazendo junto ou de repente não se encontrar ali. Um empate? Claro que não é um empate! E por que não? Empatar com você é tão ruim quanto perder, moleque. Essa fase que você falou de não se encontrar mais, assim. Eu ainda dublei há alguns anos, na época em que as pessoas dublavam juntas, que pra mim foi ótimo. Eu tenho certeza que eu aprendi muito observando muita gente. A Isaura Gomes, por exemplo, dividiu o estande comigo várias vezes. E aí é monstruoso, né? O que você consegue absorver. Eu até acho que era um pouco melhor do ponto de vista artístico, pelo fato de você conseguir, se você fosse muito observador, que particularmente eu acho que todo ator deve ser, você aprendia muito. Hoje em dia, gravar em separado tem uma porção de outros benefícios. Então perde-se um pouquinho do romantismo, mas ganha-se em outra parte, né? Hoje em dia você consegue ser muito mais perfeccionista, por exemplo, no sincronismo, porque, querendo ou não, por mais que alguém, né, trabalhasse com muito perfeccionismo lá no passado, às vezes os takes exigiam tanto detalhe, né, tanto esforço e empenho de cada um, que de repente o último, de 5 falas, a última fala, ela não saía perfeita. E aí o diretor aprovava porque no todo era um take muito bom. Hoje em dia, em separado, não. O cara consegue detalhadamente, poxa, mas eu errei só o último trecho da última sentença do último... Ele consegue fazer só ali. Isso melhorou muito no aspecto, por exemplo, do sincronismo, na minha opinião. Ele agilizou muito mais, vamos dizer assim, a vida do dublador. Ele dificultou muito mais a vida do diretor. O diretor que assistiu o filme inteiro, ele dá uma cena
para a pessoa, e aí a pessoa ensaia a partir de, sei lá, 2 segundos antes daquilo que ele vai gravar. Muitas vezes, você, diretor, estiver desatento, quando o cara começa a gravar e você vê apenas 2 segundos antes daquela cena, sem você ver o contexto geral e o que estava vindo antes, você tem inflexão do ator equivocada, porque você não ouviu a pergunta, você só ouviu a resposta, um conflito, uma diferença de resposta que você não consegue se atentar pela rapidez. Então, por isso que o interessante mesmo de hoje é você conseguir equilibrar e colocar um pouquinho da sua experiência do passado, né? As coisas já são rápidas naturalmente agora na era digital, então você não deixar a rapidez atrapalhar o teu processo criativo, né? A sua qualidade e tal. Então acho que as duas coisas têm os seus prós e os seus contras aí. Sinto o nosso poder circulando por todo o corpo. Eu não sei se você tá assistindo Dragon Ball Super, mas existe uma grande expectativa do Ubi aparecer. Se ele aparecer, você gostaria de refazer? Eu gostaria de dublar tudo. Eu gostaria de dublar todos. Então, sim, eu adoraria, principalmente aquilo que a gente já vem dublando há algum tempo. Espera aí, afinal, quem é você? Os animes, eles tiveram uma participação muito importante na sua vida, né? Na sua carreira, assim. Muito. É uma coisa que tá no coração, né? Tá no DNA, né? Sem dúvida. Várias coisas importantes, vários marcos da minha carreira tinham os animes como pano de fundo, né? Eu comecei a dublar quando criança, numa época em que, pelo menos aqui em São Paulo, não tinham muitas crianças. Talvez eu tenha sido aí a terceira. Foi uma época em que os adultos ainda faziam crianças, tinha muito menos produto infantil, produtos com personagens infantis. Se você pega, por exemplo, um filme clássico, né, Os Batutinhas, por exemplo, se eu não me engano, 2 atores eram atores mirins. Embora lá no original todos fossem, né? O resto era tudo adulto fazendo criança. E aí chegou um momento em que já não dava mais para ser assim, então os próprios distribuidores acharam que era o momento de fazer uma transição. E aí eu entrei talvez nessas primeiras turmas aí. Então já tinha Wagner Fagundes, Fernanda Bulara, que eu me lembro. Acho que eram só os 2. Aí eu já entrei numa próxima turma aí e comecei. Os animes ainda não estavam com um potencial tão grande assim, aqui pelo menos. Mas aí logo na sequência, os grandes personagens que eu fiz e que aí me deram muita cancha, né? Foi, por exemplo, o Samurai X, que era um personagem importante, grande, interessante, uma série interessante, e aí veio um monte depois, né? Aí mais pra frente teve o Fullmetal, eu adoro, acho excelente, até agora há pouco também teve um longa-metragem, e aí um ponto que foi um ponto de transição muito grande assim na minha carreira, que foi a direção, ela veio quando o canal da Animax chegou, e aí a Alamo tinha um monte de estúdios e tinha muito trabalho, e aí me chamaram, poxa, você não quer aqui fazer um estágio? E aí fui lá eu começar de estagiário, aprendi um monte com a minha vontade de mudar o mundo e conseguir continuar ali. Eu acho que os animes, eles, com toda essa jornada que teve aqui no Brasil, eu acho que a dublagem ela acompanhou. Eu acho que boa parte da popularidade dos animes também é em virtude da dublagem, sim. Eu acho que faz toda a diferença hoje em dia. Quando o anime é anunciado dublado, a expectativa é altíssima, né, para que seja bem feito e que sejam vozes que, enfim, consigam fazer um bom trabalho. Eu não sou um garoto, sou descendente de samurai e Ariko Myojin. Não preciso da piedade de outras pessoas. O pessoal vai me matar se eu não te perguntar. Sakura Card Captors, foi especial você fazer? Foi. Faz muito tempo. Eu não tenho vasta lembrança, assim. Mas eu me lembro, era ainda uma fase em que a gente dublava junto. Eu dublava com pessoas que eu gostava muito. Até com pessoas que hoje eu já não encontro mais. Eu lembro que a filha da dona da empresa na época era uma das dubladoras e hoje ela virou uma executiva e só trabalha no comercial do estúdio, já não dubla mais. Foi muito interessante e era no Sakura que ele tinha dupla personalidade, né? Então era demais. O trabalho do ator, né, de ator, é muito legal nesse sentido. Bom dia, Sakura. Acordou cedo hoje, hein?
O Hermes Baroni, ele fala muito isso, né? Que o barato do trabalho do ator na dublagem é isso, é de você ir de um extremo ao outro. E até aproveitando, falando sobre o Hermes Baroni, ele falou aqui no vídeo o quão importante foi a sua direção no Gantz. Eu vi esse vídeo, inclusive. Eu fiquei muito feliz dele ter lembrado. Que legal. Porque eu tava no início da minha direção, né? Nessa época. Então, eu sempre fui muito minucioso, né, em tudo que eu faço, eu sempre me esforço muito. Eu digo que eu não sou de longe um cara tão talentoso quanto vários outros dos meus amigos, dos meus colegas. Mas eu sou muito esforçado. E aí eu consigo equiparar aí em boa parte. Então, eu me lembro que o pessoal até me achava um pouco pentelho, assim. Pô, o cara pede pra repetir muito. Era uma fase em que a gente não era completamente digital ainda nos estúdios, né? Então, e eu tava no começo, então eu queria muito fazer muito bem feito. E teve uma galera ao longo do caminho aí que foi comprando essa ideia. O Hermes tenha sido uma delas. E aí eu me lembro que tinha o lance, que é uma coisa que todo mundo adora fazer, que era você ter a linguagem livre. Sim. Então você podia... O que me trouxe alguns problemas, eu confesso. Depois, se você tiver interesse, eu te conto a história. No Gantz mesmo. Como tinha essa linguagem livre, o pessoal ia com muito prazer. Então, isso trazia mais disponibilidade do elenco. E aí, o desenho é muito legal, é muito bom. Tudo isso junto, o resultado que a gente conseguiu. Tá doendo, seu pássaro, filho da puta! Então no programa de hoje vou falar um pouquinho pra vocês sobre a dublagem de Gantz, esse anime maravilhoso. Sobre a situação engraçada que teve, né? Uma das foi o seguinte, teve um colega que se indispôs e foi embora, porque a gente tava gravando alguma coisa e aí eu disse pra ele, precisamos de mais um take desse aí. A gente disse quando a dicção não saiu boa, que enrolou, né? Eu não me lembro a frase, mas era, por exemplo, ô Igor, dá licença. E eu, puxa, vamos mais uma porque essa aí enrolou. Aí take 2. O mesmo problema, foi, puxa, eu preciso de mais uma porque ainda enrolou. Como era uma frase relativamente simples, de repente a pessoa não estava num bom dia e tal, ela achou que não era assim também. E aí eu já tinha esse antecedente do tipo, o cara quer mudar a dublagem, quer fazer tudo diferente, tudo tem que repetir e tal. E aí, não para me provar, né? Mas eu falei, beleza, então, pode ir. Aí, ok, gravando, falei assim, Igor, com licença, caralho! Aí eu falei, beleza, ok. Porque de fato, como era possível, aquela tinha dado. E pra mim era um take válido já. Ele achou que eu tava confrontando ele. Aí na hora que eu disse ok, ele saiu e foi embora. Caramba! Aí eu fui atrás dele e falei, você tá maluco? O que você vai fazer com esse take que eu gravei? Você vai mostrar pra alguém? Vai falar que eu desrespeitei? Eu falei, não. Take valeu, cara. Você não tá entendendo. Sim. Mas depois ficou tudo bem. Caramba. Parece que essa é a intenção. A alma é eterna para aqueles que creem. A ressurreição é uma dádiva para aqueles que partiram. Como é que é a tua relação com a direção? A gente, para conseguir fazer um trabalho bem feito de direção, e isso, obviamente, eu tô falando do meu ponto de vista, você precisa ser um excelente dublador, no mínimo, porque você precisa saber o que tá passando, no geral, da técnica, né, da parte técnica da coisa, e outra, você precisa saber das aflições e dos sentimentos daquele teu parceiro que tá lá, porque só aí você vai conseguir orientá-lo da maneira correta e mais eficiente, né? Eu te devolvo isso! Cocorocó, certo, pai? Posso te pedir pra você colocar o seu top 5 de direção de dublagem? Puxa vida, eu posso te falar os filmes que eu gosto mais. Eu não sou capaz de eleger os melhores trabalhos. O mais legal de todos foi Divertidamente. É incrível, a ideia é incrível. Nós costumamos falar quando o distribuidor escolhe um ator famoso, nós chamamos esses talentos de Star Talents. E foi talvez uma das primeiras vezes que eu recebi a notícia de que, olha, você vai dirigir este filme, todos os personagens principais serão Star Talents. Eu falei, uau! Né? É desafiador. É outra atividade. Você dirigir alguém
que já está acostumado é uma coisa. Você dirigir alguém que não está acostumado, e isso não tem a ver com a qualidade individual de cada um, é outra. Eles simplesmente não estão acostumados, né, com aquela técnica, embora sejam, em sua grande parte, grandes atores, né, artistas e tudo. O pessoal comprou muito, eles acreditaram muito em mim, e você imagina, quem sou eu, né? Um cara com, sei lá, 40 anos de carreira, ou mais, não sei, um Léo Jaime, por exemplo, o cara entrar ali, o Sidney Magal, e aí de repente o cara perceber, pô, eu vou fazer o que o cara tá falando aí porque vai ficar bom. Eles compraram, eles acreditaram, o resultado foi excelente. Esse eu acho que é um. Vocês perceberam? Eu percebi. Que climão. Não. Agora é você. O quê? Tá bom, Um segundo que eu acho incrível é Moana. Porque, pra você ter ideia, os dois protagonistas de Moana, também são grandes atores, nunca tinham dublado absolutamente nada na vida. A menina, agora é uma mulher já, mas a Anne Gabriele, a Moana, ela é um talento incrível, sabe? É ridículo. Eu pensava enquanto eu pedia pra ela fazer as coisas, e aí na hora que ela fazia eu falava assim, gente, onde eu estava todo esse tempo que eu perdi? Por que eu não era assim quando eu era criança, sabe? Eram coisas desse tipo. E foi o primeiro musical que eu tive a chance de fazer e que o estúdio para qual eu trabalho teve a chance de fazer. E era uma coisa muito importante que a gente buscou durante muito tempo. Então, cara, foi uma super produção, assim, o Saulo Vasconcelos, que fez o Mal Igual, um super cantor de musical, um super ator de musical, e de repente quando se deparou aí, comprou a ideia, a gente fez de uma maneira muito como coxa de retalhos mesmo, e o resultado é fantástico. Herói do mundo. Quê? Eu gosto de Maui, Transmorfo, semideus da água e do ar, herói do mundo. Tenta mais uma vez. Vamos lá, herói do mundo. Valeu? E por último, vou falar só 3, que eu tô alongando muito. Eu sempre fui muito fã dos filmes da Disney, das animações da Disney. Eu recebi a notícia de que eu ia dirigir Os Incríveis 2. E tem um cara que eu admiro muito nesse lance da direção, o Garcia Júnior. Garcia Júnior. O Garcia Júnior, que ficou muito tempo à frente como executivo da Disney e dirigiu quase todas as animações dos últimos tempos aí, né? Enquanto ele esteve lá, acho que ele dirigiu todas. E foi ele que dirigiu Os Incríveis 1. E era uma responsabilidade muito grande pra mim. Então, eu queria, no mínimo, fazer algo igual. Tive muita sorte também que nesse momento a gente teve uma quebra de paradigmas aí. Eu quase que recebi uma carta branca para fazer a adaptação como eu queria. Eu sempre faço as adaptações dos roteiros, mas esse eu tive a chance de falar, olha, pode fazer do jeito como você quiser, obviamente vai ser submetido à aprovação, né? Mas eu fiz do jeito que eu quis. Então, eu assisti, sei lá, cara, eu não assisti 10 vezes o primeiro filme, mas eu assisti muito. E eu ficava, pô, aqui tal, não sei o que, o tal personagem assim, tal personagem assado e tal. E aí, também, quando eu consegui trabalhar com todos eles, e eles foram muito parceiros, todos os atores, e eram pessoas que aí no Rio eu não tinha trabalhado ainda, foi muito gostoso, e aí o resultado é incrível. O filme é engraçadíssimo, eu achei muito bom. Alô? Oi, amor. E as crianças? Tá tranquilo. Sabe, é importante ter esse processo todo de estudo, que isso com certeza é um reflexo de uma direção muito bem feita e que nós como fãs e consumidores também, nós temos de verdade agradecer por tudo isso. Nós ficamos muito gratos quando um trabalho é muito bem feito, quando a dublagem é bem feita. Nós também, acredite. Eu tive um pesadelo. Posso dormir com você? O que você ainda espera da dublagem? Olha, eu pretendo continuar com isso até quando eu não puder mais ou não tiver mais forças, ou pelo menos em algo parecido. Talvez, se eu não estiver dublando ou se eu não estiver dirigindo, em algum meio em que eu possa aplicar toda essa experiência de tantos anos assim na dublagem, né? Sei lá, um controle de qualidade ou como algo, eu quero estar envolvido nisso, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que é um mercado que tende muito a crescer e aí precisa crescer com responsabilidade, né? Hoje em dia tem-se muito essa história de que, mas aí tem muito mais trabalho, então aí geram-se muito mais estúdios e muito mais profissionais. Isso é um problema. Eu não acho que isso seja um problema de verdade. O lance é você conseguir manter tudo isso sob um controle
de qualidade, né, digamos assim, tem que crescer com responsabilidade mesmo. Eu não sei qual vai ser a próxima evolução. Talvez exista mais uma evolução aí além do streaming. E se tiver, vão ser mais produtos ainda, né? Então, acho que vai ter muito trabalho ainda para ser feito e eu espero que... Acho que até isso já aconteceu, né? Essa expansão meio maluca e que não teve tanta qualidade, ela acho que tá chegando, talvez... Não chegou ainda, mas está chegando num limite onde as pessoas vão perceber que, opa, peraí, não adianta eu fazer um monte com este resultado. É melhor a gente tirar um pouquinho o pé do acelerador, fazer um pouquinho melhor com quem entende mais, para que essas pessoas aprendam de um jeito melhor e aí seguir. Então, acho que é mais ou menos, acho que é isso que eu espero. Não é nada muito concreto, né? Mas é isso. É dar opção para o consumidor, é entregar dublagens de boa qualidade, sabe? Tudo tem que ser feito com bastante critério. Eu acho muito importante isso. E o controle de qualidade é uma coisa que, de verdade, pode fazer a diferença, sim. Pode fazer a diferença. Eu acho. Ruf, que bom que você chegou. Eu tô aqui. Eu também tô aqui. Não, e sério, de novo, eu como fã e como consumidor, eu falo pelos inscritos também do Versão Dublada, a gente só tem que agradecer a bons resultados, né? Não simplesmente alguma coisa que beira o industrial, que a gente tem que entregar e tem que, enfim, próximo, não. A gente, mesmo que vá nesse ritmo, não peque na entrega, porque o importante é a gente se orgulhar, falar dos nossos trabalhos, sejam grandes trabalhos ou pequenos trabalhos, mas que a gente bata aquele orgulho e fala assim, cara, foi diferente. Tudo que sai daqui sai feito com muito carinho. Tem muita coisa pra falar ainda. Eu queria muito que você voltasse aqui no canal, sentasse aqui no sofá pra gente trocar uma ideia, fazer o formato de vídeo, não o vídeo chamada, mas o formato de vídeo no sofá também, pegar as duas essências. Queria muito que você aceitasse o convite de retornar aqui o canal pra gente falar mais ainda. Já tá aceito. Por conta aí da nossa geografia, né? Eu me comprometo com você que a próxima vez que eu estiver no Rio de Janeiro trabalhando ou não, que eu tiver com o tempo disponível, eu te aviso e a gente de repente faz mais um bate-papo aí, se surgir algum outro tema que você quiser discutir, que eu puder ajudar de alguma maneira, contribuir, disponível. Yes, fechadíssimo, combinado. É isso, gente. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de coração. Se inscrevam no canal. Agora deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo, deixa um like. Segue as redes sociais, tanto do Versão Dublada no Facebook, no Instagram e no Twitter. Beleza, mano. Muito obrigado. Valeu, Versão Dublada. Tamo junto, hein? Tamo junto sempre. E Versão Dublada, fui!